Oi, crianças, tudo bem? Como que vocês estão? Daí, prontos para uma videoaula? Vamos lá? Videoaula de agora, pessoal, é filosofia. Muito bem. Para ficar que vocês peguem a apostila de vocês, tá? Abram a nova do terceiro bimestre, né? Já estamos acostumados agora com a nova, né? Abram na página 5 de filosofia. Tá certo? Vamos ver o que tem aqui hoje na aula de filosofia. Vamos ver sobre o que nós vamos falar, tá? Conectando com. Você sabia? Você sabia que existem algumas obras de arte que representam pessoas pensando? Vocês sabiam disso? Que existem obras de arte de pessoas pensando? Curioso isso, né? Lindas obras de arte de pessoas pensando, eu vi nas tarefas de vocês. Foi uma linda obra de arte, aquela foto que vocês fizeram pensando. Estão de parabéns, as fotos foram muito lindas, vocês foram muito criativos na posição de pensamento que vocês tiveram para mandar para o prof. Parabéns, tá? Então, voltando. Vocês já viram alguma obra de pessoas pensando? Alguma obra de arte? Obra de arte pode ser o quê? Um desenho, uma pintura, uma escultura. Já viram? Pensem, tá? Pensem e lembrem. Um exemplo de obra de arte que representa uma pessoa pensando é a mais famosa escultura do artista francês, Auguste Rodin, chamada O Pensador. Então, um exemplo de obra de arte que representa uma pessoa pensando é a mais famosa escultura do artista francês Auguste Rodin, chamada O Pensador. O nome Auguste Rodin é pronunciado como Auguste Rodin, tá? Auguste Rodin, tá? Ele é francês, né? A prof talvez não tenha falado a pronúncia certa aqui. Então, esse artista famoso construiu a obra famosa chamada O Pensador, tá? É uma escultura muito bonita de um homem pensando, tá? E essa obra ficou muito famosa, tá? Vamos lá. Essa obra se tornou mundialmente conhecida e serviu de inspiração para o artista brasileiro Maurício de Souza. O Maurício de Souza é quem faz os gibis, quem criou a Turma da Mônica, tá? Que criou uma nova escultura chamada O Pensador de Planos Infalíveis, né? Então, ele se baseou na escultura do artista que criou a obra O Pensador, do artista francês Auguste Rodin ali, vamos falar assim, a prof não conseguiu pronunciar direito o nome dele, né? E criou uma nova obra com de um personagem pensando, que é chamada O Pensador de Planos Infalíveis. Esse foi um artista brasileiro. Então a outra obra ficou mundialmente conhecida, ficou muito famosa, ele gostou muito daquela obra de arte que ele criou, que foi uma escultura, e que ele acabou criando uma escultura também, né? A obra representa o personagem Cebolinha pensando. Cebolinha é um personagem de histórias em quadrinhos, criada pelo artista Maurício de Souza. Em muitas das histórias, o garoto parece pensando em planos infalíveis para vencer a força da vizinha Mônica e se tornar o novo dono da rua. Né? Em várias historinhas isso acontece, né? Várias vezes eles estão brigando com a Mônica, várias vezes ele está ali pensando em como fazer um plano infalível, né? Para se tornar o dono da rua, né? Às vezes ele toma sanção da Mônica, né? Vive em encrenca com a Mônica, né? E ele vive apanhando da Mônica também. Então, ele sempre está falando, né? Em planos infalíveis, em planos infalíveis. E esse artista, o Maurício de Souza, viu a obra do outro e achou muito legal. E nisso ele se inspirou
E fez uma também, utilizando o personagem Cebolinha, que é o personagem que sempre está falando em planos infalíveis, que criou o Pensador de Planos Infalíveis. O nome da obra do primeiro artista é O Pensador, a obra original. Depois, uma obra que também se torna original, porque é de outro artista, mas que foi base daquela, é O Pensador de Planos Infalíveis, que é do Maurício de Souza. Essa obra é brasileira, de um artista brasileiro, tá? Na próxima página, você vai encontrar imagens dessas duas esculturas. Observe-as com atenção. Vejam que legal as obras. Olha só. Essa aqui é do Pensador, tá? Foi a obra que baseou o nosso artista Maurício de Souza fazer essa aqui, O Pensador de Planos Infalíveis. Olha só. A prof vai ler o que diz aqui embaixo da obra O Pensador, tá? Rodin August, O Pensador, 1879-1889, o ano que ele nasceu, né? E o ano que ele faleceu. Escultura em bronze, tendo medidas de 71,5 centímetros por 40 centímetros e 58, tá? Ela está no Museu Rodin, em Paris. Agora a outra, Maurício Souza, né? Que ele tá falando do Maurício de Souza. Quando você fala assim, vem primeiro o último sobrenome, tá? Souza, Maurício de Souza, O Pensador de Planos Infalíveis. 2001. Desculpa, ali 879 e 1879 foi a data que ele fez, tá? Agora aqui, 2001 foi a data que o outro fez, tá? Que o Maurício fez a escultura do Pensador de Planos Infalíveis. Escultura em isopor com revestimento de resina, tendo 95 centímetros por 47 centímetros e 62 centímetros. Então, a outra é em bronze. E a do Maurício de Souza é de isopor com revestimento em resina. Ela foi passada a resina por cima, tá? Então, olhem bem as obras. Vamos, observar as semelhanças que elas têm, as diferenças que elas têm, né? No Pensador de Planos Infalíveis fica visível, as características do Cebolinha, fica visível que é o personagem Cebolinha que está pensando, né? Parem para observar. Tem muitas semelhanças, olha só, né? A outra é um homem, a do Cebolinha, o Cebolinha é um personagem que é o quê? Uma criança, né? Tem os cabelinhos espetadinhos, o outro homem tá com os cabelos, retinhos, arrumadinhos. É um homem com muitos músculos, né? Ó o rostinho do Cebolinha ali. Tem a impressão até que ele tá bravo, mas ele tá muito concentrado, né? Tá muito concentrado no que ele tá fazendo, né? A formato da mãozinha dele tá bem parecida com a do homem. Nas duas, olha só. A cor delas tá muito parecida, né? A imagem ali da posição dos pés nas duas também estão muito parecidas. Então, são algumas das semelhanças, né? Vocês podem pesquisar essas imagens para vocês verem melhor e verem mais imagens sobre elas na internet. Digita lá O Pensador, imagens da escultura O Pensador, vai aparecer, né? E digita lá, imagens da escultura O Pensador de Planos Infalíveis, vai aparecer lá a imagem do Cebolinha. Vocês podem ver mais imagens, tá? Além dessas da apostila. Conversem com os saber mais históricos sobre essas imagens também, tá? Conversem com os colegas sobre as imagens das obras O Pensador e O Pensador de Planos Infalíveis. Letra A. Olha só, como nós não podemos conversar entre os colegas, vamos conversar entre nós, tá? Letra A. Vocês perceberam semelhanças entre as duas esculturas e diferenças? Foi a nossa conversa anterior aqui, a forma do cabelo, a forma da mãozinha, a forma do pezinho, a cor. Então, foram
a gente já percebeu, a gente já conversou sobre isso, né? Vocês podem perceber mais, tá? Por isso que a prof sugere que vocês pesquisem na internet mais imagens. Na atividade da página 4, vocês representaram em forma de mímica alguém pensando. As representações que vocês fizeram se parecem com as obras criadas por Rodin e Maurício de Souza? As formas que vocês pararam para pensar, que vocês fizeram para vocês tirar a foto, a posição que vocês fizeram, se parece com essas posições? Sim ou não? Não era para ser parecido, não era para ser igual, podia ser parecido. Enfim, a prof não tinha mostrado essa, não disse façam igual, né? Então, pessoal, a prof, né, sugere que vocês pesquisem, tá? E agora vem a tarefa de filosofia da semana. Tá certo? A tarefinha de filosofia da semana, tá? Vai valer uma notinha livre. Isso aí, a notinha livre, valendo 2,5 pontos, tá, pessoal? Então, notinha livre da semana de filosofia. Primeira nota livre do terceiro bimestre de filosofia. O que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma escultura, tá? Uma escultura de uma pessoa pensando, né? Como vocês têm a semana, né, para me entregar. Vocês têm até no domingo para me entregar. Estamos na segunda-feira. Então, fechou com chave. Dá tempo de fazer, tá? Vocês fazem ou com massinha, ou com jornal, ou com alguma massa de pão, por exemplo, alguma massa que vocês consigam fazer em casa, tá? Vão fazer uma escultura de uma pessoa pensando. Não é igual o homem, não é igual essa do pensador ali, não é igual a do Cebolinha. Vocês vão criar, tá? E vão tirar a fotinho e mandar para a professora, valendo a presença e a primeira notinha livre, tá certo? Aguardo ansiosa, porque eu sei que vocês são muito criativos, vai sair muito bonita essas esculturas de vocês. Beijo, até a próxima aula.